Amigos queridos, Jesus é o nosso Mestre, que nesta hora, uma vez mais, nos convida a nos reunirmos em seu aprisco de amor. Vem com seu magnetismo conduzir-nos como ovelhas desgarradas do caminho, a nos redimirmos perante a lei de Deus. Jesus, amado Mestre, derrama sobre nós nesta hora as vibrações da alegria, do bom ânimo e da esperança. Queremos estar imbuídos, Senhor, da vontade fortalecida no bem, para definitivamente revertermos a pesada fortaleza das nossas iniquidades e nos tornarmos espíritos livres para o bem e para a verdade. Abençoa, Jesus, o nosso singelo momento em que, mergulhados em seu Evangelho, queremos refletir sobre nós mesmos e que suas bênçãos infinitas cubram a humanidade da terra das vibrações do seu amor. Obrigada, amigos queridos que aqui presentes estão, que vieram ombrear conosco este Evangelho, trazer aos nossos pensamentos as inspirações necessárias. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Não vos enfileireis entre eles. A árvore que produz bons frutos deve os distribuir para todos e depois procurar aqueles que estão sedentos, conduzi-os sob os ramos da árvore e dividi com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. E de procurar aqueles que estão sedentos. A humanidade atinge um limiar de exaustão do materialismo. E por uma necessidade evolutiva que transcende a nossa compreensão, somos impelidos a buscarmos o que é do Espírito. Por isso que, no começo do século passado, Eurípides se reuniu com vários dos espíritos da equipe do Espírito de Verdade, para juntos refletirem qual era mesmo o motivo pelo qual a humanidade da Terra estava paralisada em suas más paixões. Para que trouxessem esses mesmos espíritos da equipe do Espírito de Verdade, trouxessem para a humanidade mais recursos, mais estímulos, que nos fizessem espíritos prontos para aplicar as verdades de vida eterna em nós. O Emmanuel, no Consolador, como falamos ontem, e gostaríamos de voltar nessa questão 219, ela pergunta-se, nos trabalhos espíritas, onde podemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? Todos nós sabemos que a doutrina espírita tem tríplice aspectos, e chegará um dia da síntese total.
Mas enquanto essa síntese desses aspectos não se faz na nossa intimidade, nós tivemos a obra-prima da doutrina espírita de forma tão sintética que foi necessário outros tantos volumes para compreendermos o que é o Espiritismo, o que é a doutrina espírita. E a humanidade vem caminhando, e o Chico trouxe a complementação expressiva da obra de Kardec, sempre focalizando a importância da moralidade e dos sentimentos. Então chegou o momento, anunciado por Kardec, que a doutrina espírita chegaria num estágio em que de tudo que fora dito e falado precisaria ter uma supremacia o Evangelho de Jesus. Porque é o Evangelho que vai suscitar em nós a movimentação dos nossos sentimentos. Então, e Emmanuel responde a essa pergunta dizendo assim: para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Por que só agora o Evangelho? Porque fora necessário, só agora não, né? Nesse momento estaríamos mais prontos para o Evangelho, porque precisaríamos amadurecer sobre a verdade, amadurecer o conhecimento das leis que regem a vida, para podermos chegar na era do Espírito. Que era essa do Espírito? Se a maior força do Espírito é o sentimento, e se nós dizemos estamos entrando na era do Espírito, é forçoso reconhecer que estamos entrando na era dos sentimentos nobres. Porque não tem era do Espírito, não se pode definir Espírito sem que seja através das suas atribuições mais nobres, que é o sentimento. E nós estamos acanhados na manifestação de sentimentos nobres, motivo pelo qual não temos força ainda total para tomar aquela decisão que nos é necessária de reverter um processo arquissecular em nós. Então, o Espiritismo vem restaurar a verdade do Evangelho para quem? Para nós, a humanidade, que o Emmanuel coloca em desesperados, que nós vamos enquadrar isso na categoria dos tormentos e dos transtornos, e descrentes, que nós vamos nos enquadrar no materialismo, que é a incredulidade do espírito. E tanto a incredulidade quanto o tormento perturbam as nossas ações no bem, porque são arrastamentos fortes. Enquanto isto, onde a obra? A obra é uma edificação íntima, mas ela necessita do contexto. Seja um contexto coletivo, de uma casa espírita, seja no contexto familiar, profissional, social. A obra, como é uma construção íntima, ela necessita de que o contexto me estimule de formas as mais diversificadas para que eu atinja o meu maior objetivo reencarnatório. Por isso que a gente diz que é a obra, muito embora ela se componha de vários momentos diferentes, experiências diferentes, mas todo esse contexto vai se resumir na obra. O que é mesmo que eu vim edificar em mim nesta atual existência? Muitos valores nós já trouxemos. Não somos espíritos rasos de valores, mas eles não estão sendo suficientes nesse momento. Se eu não os der incrementação, incentivo, eles não serão suficientes para eu fazer resoluções que modifiquem a estrutura do meu perispírito. Porque a obra é um feito energético na base do sentimento. E ela se traduz materialmente no mundo em que vivemos, nos nossos relacionamentos, porque nenhum espírito consegue inibir virtudes em si. Ele pode estar na vibração máxima da humildade, mas a vibração, a construção das virtudes se desprendem espontaneamente dos espíritos.
E quando essas virtudes se expressam, isso é materializado nas ações, é materializado nos feitos, e o inverso não é verdadeiro. Como ontem fora falado, não são as construções materiais que são nossas obras, não são as realizações de trabalhos espirituais que são as nossas obras, não são os afazeres na casa espírita que são as nossas obras, mas o feixe de sentimentos que na sua composição formam valores morais necessariamente vão se concretizar no nosso dia a dia. Então, duas palavras importantes que nós vamos seguir por esses dias falando é: a iluminação é através do Evangelho, e a obra definitiva do Espiritismo é a edificação da consciência. Hoje falamos despertar da consciência. Hoje falamos construção de valores morais. Então, Emmanuel traz clarissimamente: a obra definitiva do Espiritismo é a edificação da consciência profunda, tendo como base o Evangelho de Jesus. Quem são os espíritos mais conscientes do ponto de vista espiritual? Os espíritos com maior amorosidade. A amorosidade é que vai dar à consciência uma expansão, né? A expansão necessária para, voltando ao capítulo do Evangelho, para que nós possamos abrigar aqueles que nos buscam. À sombra da verdade, vivenciada pelo trabalhador espírita cristão. Esse é o trabalhador de Jesus, que ele, em pequena monta, de forma incipiente, mas com suas lutas íntimas, que a palavra que Emmanuel mais usa aqui é a palavra esforço. Ele pode trazer os nossos outros irmãos desgarrados para serem albergados na sua obra, alimentados pela sua obra. Porque o nosso modelo é Jesus. E o modelo de Jesus para conosco sempre foi esse. E se nós o temos como referência máxima de evolução, nós precisamos dar exemplos que se assemelham àquilo que Jesus nos trouxe. Sempre nós temos que nos perguntar a respeito da nossa obra. E como nós estamos enfocando o tema a casa espírita, o trabalho que nós realizamos a partir do Espiritismo, é importante que nós possamos realmente nos sintonizar com esses espíritos que são responsáveis na Terra, em especial no Brasil, por esse tema, né? O Espiritismo. E nós gostaríamos de comentar alguns trechos de um texto de Bittencourt Sampaio, que está no Reformador, de 24/3/1936. E no Reformador, em março de 1976, intitulado A Obra do Evangelho. Então, nesse texto, Emmanuel, Bittencourt Sampaio comenta que muitas casas espíritas, muitos grupos, muitas vezes se preocupam muito mais com a parte filosófica, com a parte científica, com a questão dos fenômenos, do que propriamente com o Evangelho. Então ele vai fazer um comentário a respeito disso. E nós vamos conversar um pouco sobre esse texto. E ele diz assim: as ciências terrenas
tem um valor sobremaneira relativo devido diante das leis transcendentes que regem o mecanismo dos destinos. Então, por quê? Porque o destino do homem não depende, evidentemente, das, entre aspas, ciências humanas, de como nós elaboramos o nosso pensamento na interpretação dos fenômenos que nos cercam, que podem ser, inclusive, de ordem espiritual. Porque há teorias e teorias e teorias e teorias sobre infinitas coisas, não só da parte material, como da parte espiritual. Então, ele vai dizer que a nossa ciência, ela é muito pobre. Ainda ela é muito pobre para que nós possamos compreender os mecanismos do nosso destino. E por que ela é pobre? Porque ela é elaborada, essa ciência terrena, ela é elaborada por nós, que ainda não estamos evangelizados, que ainda não estamos avançados em moralidade. Então, ela tem muitas limitações. E continua. O homem físico tem atingido acumiadas evolutivas, mas o homem moral se ressente de graves lacunas e grandes defeitos. Para o primeiro, a terra está cheia de novas comodidades e eficazes tratamentos. Então, essa ciência que nos alcança, fruto da tecnologia, do avanço da inteligência, realmente traz para todos nós muito conforto, muita comodidade e cada vez mais tratamentos eficazes. Vamos entender com muita profundidade. Tratar não é curar. Os tratamentos no mundo como o nosso, e nós estamos numa pandemia, os tratamentos que a medicina nos oferece, felizmente, em função de muitos espíritos que são compromissados com o bem da coletividade, que são verdadeiros tarefeiros do Cristo, em função disso, nós, felizmente, temos tratamentos cada vez mais avançados. A questão é que não é para todos, primeira coisa. É para um número reduzido de pessoas. Eles são cada vez mais sofisticados, mas na forma de tratamento, jamais de cura. Porque a cura, que aí sim é para todos, ela depende única e exclusivamente da movimentação que o Espírito faz na direção do bem e da verdade, da vivência das leis divinas. A cura, sim, é para todos, na medida do esforço individual de cada um de nós. Muitas vezes nós nos revoltamos quando nós falamos assim: nossa, isso é tão bom, mas não é para todos. E realmente nós devemos nos ressentir, porque poderíamos, em humanidade, ser mais fraterno, cada um de nós. Mas o mais importante de nós compreendermos é que a sofisticação dos tratamentos pode não ser para todos, e não é, mas a cura sim. Então, quantas vezes nós ficamos focados nas
entre aspas, injustiças humanas, nos esquecendo que nós trazemos em nossa intimidade recursos extraordinários que, se nós aplicássemos em nós, não necessitaríamos de maneira nenhuma de nenhuma sofisticação de tratamento. Nós não estamos com isso dizendo que concordamos com as injustiças sociais, mas nós estamos dizendo, com todas as letras, que a verdadeira saúde do espírito cabe a cada um de nós, e não ao Estado, não ao governo, não às instituições de saúde, etc. Embora, como crianças espirituais que somos, ficamos altamente dependentes disso, e muitas vezes, se não temos isso, desencarnamos. Mas desencarnamos sem saber, sem tomar consciência, que estávamos de posse do medicamento eficaz na nossa intimidade e que não lançamos mão, em função da nossa ingenuidade, das nossas dificuldades mais íntimas. E a doutrina espírita, que é o Evangelho Redivivo, uma vez compreendida e vivenciada na sua sublime missão junto aos homens, poderá, sem nenhuma sombra de dúvida, trazer aos nossos espíritos a saúde definitiva. E isso depende única e exclusivamente de nós mesmos, individualmente, do esforço que cada um de nós vai fazer, vai estabelecer na sua intimidade, para que nós possamos sobreviver às questões externas, que muitas vezes nos constrangem a situações muito difíceis. E a nós espíritas, realmente nos cabe um movimento de alma muito profundo, muito intenso, para que nós possamos adquirir essa saúde do espírito. Então, é difícil alguém dizer, nossa, eu estou revoltado porque a população ainda não vive o Evangelho. Mas as pessoas dizem, eu estou revoltado porque o SUS, porque o plano de saúde, porque o governo, porque isso, porque aquilo, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Então, nós estamos invertendo valores e a nossa sociedade está doente. E para a sociedade doente, cada vez mais tratamentos sofisticadíssimos. Que atrás dessa sofisticação há comprometimentos de toda sorte e ordem. Então, nós estamos num momento em humanidade de estabelecermos para nós um viver que nos garanta individualmente essa saúde que nós queremos ter. Nós, com os nossos vícios, nos alimentamos em demasia, ingerimos substâncias inadequadas, nos drogamos com várias substâncias e pensamentos e etc, etc. E depois, ao adormecermos, queremos a mágica do médico, do enfermeiro, do sistema de saúde, que prontamente esteja aos nossos pés para nos aliviar. Essa posição infantil, ela precisa ser modificada em nossa intimidade. Nós deveríamos dizer para nós mesmos, como espírito consciente que já podemos ser no milênio que nós nos encontramos no século XXI. Quem cuida da minha saúde sou eu. Não numa posição orgulhosa, não numa posição de rejeitarmos
os recursos que a medicina e tudo que está ao nosso redor nos oferece, porque muitas vezes isso será extremamente benéfico, mas numa posição de mais consciência, de mais entendimento. Por isso que Jesus é o médico das almas. Então, é importante, é muito importante nós irmos entendendo esse texto numa compreensão mais alargada. E ele prossegue. Para o segundo, que é então o espírito, porém, só existe um caminho de progresso, o do Instituto Cristão. Na compreensão exata do Evangelho, está hoje guardada a solução de todas as crises que assombreiam, que assoberbam os humanos. O critério de civilização ou de cultura, sobre o ponto de vista mundano, não resolve os sérios enigmas que preocupam a mentalidade geral. Portanto, moralmente falando, o homem está cheio de necessidades. O homem está cheio de necessidades espirituais. E nós vamos precisar entender com muita clareza quais são essas necessidades espirituais que nós estamos cheios, e como nós, como casa espírita, e como nós, como espíritas, que esposamos essa doutrina maravilhosa, vamos abastecer essas necessidades nossas e daqueles que vêm estar conosco. Nós precisamos identificar claramente essas necessidades e estabelecermos para nós um plano de ação metodizado para que nós possamos verdadeiramente nos abastecermos daquilo que vai aplacar essas necessidades mais íntimas que trazemos. Então, antes que as nossas casas espíritas abram e que nós voltemos ao trabalho, é muitíssimo importante que nós possamos identificar individualmente e na coletividade quais são essas necessidades atuais, necessidades espirituais. A mensagem do Cristo ainda hoje é obscura e desconhecida no ambiente de quase todas as nacionalidades. Não obstante, as igrejas de todos os matizes, isoladas dos verdadeiros característicos do cristianismo. Olha a seriedade que Bittencourt Sampaio está dizendo. Que a humanidade, incluindo os templos espíritas, templos católicos, templos budistas não, porque eles não são cristãos, mas templos cristãos de toda a natureza, embora exista uma fachada, embora exista um nome, embora exista equipes de trabalho, mas na intimidade são espíritos afastados do Cristo em função do que pensam, de como vivem, de como agem, de como estabelecem a sua existência. Então ele não deixa dúvida e nem meias palavras. E nós que estamos na casa espírita, nós temos que fazer um checklist íntimo e coletivo de quão próximos o nosso grupo de trabalho é um grupo reconhecido primeiro por nós mesmos. Porque se eu reconheço que o meu grupo de trabalho, que a minha casa espírita, é uma casa voltada para a implantação do Evangelho na minha intimidade, eu reconheço que a espiritualidade tem esta casa
como uma casa que faz isso. Então, esse momento é um momento de muita reflexão para nós, de muito aprofundamento, das oportunidades que nós recebemos, que muitas vezes não aproveitamos. Então, esse momento que nós estamos buscando esse entendimento profundo e essa avaliação, nós vamos buscar na nossa intimidade responder há quanto tempo de verdade eu estou vivendo como cristã, ou ainda não comecei. Porque quando nós vivemos como cristão, nós assim somos reconhecidos. Então, o primeiro reconhecimento é íntimo. É íntimo. É nessa base que a casa espírita precisa funcionar. Em todos os seus setores. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome. Rogamos ao seu coração amoroso que nos envolva em vibrações de paz e de equilíbrio. Que aonde quer que nós estejamos, Senhor, possamos ser aqueles espíritos dispostos ao bem, aconchegando em nossos corações os irmãos que chegam para estar conosco, para nos solicitar, para que nós possamos entregar a todos os corações que se aproximam o que construímos de melhor em nós. Que nós possamos ser pacientes, delicados uns com os outros, amorosos. Que possamos, Senhor, ainda nesta existência, construir em nós a obra de amor e, amando, nos tornarmos espíritos ditosos, felizes, mensageiros do seu amor. Queremos te agradecer, Mestre, infinitamente, por nos encontrarmos em seu nome, nesta casa abençoada que nos oportuniza o trabalho, que nos oportuniza, Senhor, a amizade. Quantos amigos nos cercam, quantos companheiros nos envolvem com vibrações amorosas e serenas. Obrigado, Senhor, 1000 vezes obrigado, porque nos encontramos em seu nome. Derrama seu amor, a sua misericórdia, Jesus, sobre todos os espíritos registrados no nosso caderno de vibração. Os nomes, Senhor, grafados pelo nosso punho, e na hora desejosos de que os benfeitores que nos amam possam socorrê-los, ampará-los, visitá-los em sua intimidade, para que eles sejam acalentados pelo seu amor.
Visita, Senhor, os hospitais, os leitos dos nossos irmãos que se encontram necessitados de amparo. Recolhe deste ambiente as vibrações mais serenas e manipula em favor deles, utilizando do ectoplasma de todos nós que estamos aqui e acolá. 1000 vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em terras brasileiras, dispostos ao trabalho do bem, para erguer esta nação de luz, com a nossa renúncia e a nossa dedicação. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.